Qual é? Passar o tutorial do que tem que fazer. Aqui tu se inscreve, ativa o sininho, aqui dá like, aqui compartilha aí, tu compartilha aí pras pessoas. Aqui você aperta para salvar mais tarde, comenta aqui, vídeo longo, pode colocar acelerado, bora, Raul. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, Pitaco do Viciado. Eu tava vendo uns vídeos, uns shorts que foi comentado, escrito que de vez em quando comenta. Ele pediu fazer um vídeo um tanto teórico, similar sobre o que de luta e tudo. Eu vou trazer, resolvi fazer. Eu pesquisei por umas 2-3 horas, fiz uma pesquisa bibliográfica um tanto extensa, tentei entender minimamente os conceitos, mas eu já digo uma coisa que eu já falei, não tão abertamente, mas eu não faço educação física, eu não sou tão entendido, eu tenho muita dificuldade nessas coisas. Eu sou uma pessoa que entende a parte técnica, tática da luta, mas a parte do exercício, essas coisas, eu sou muito ignorante. Caso vocês desejem maior aprofundamento, é um vídeo introdutório, maior entendimento com quem entenda do assunto. Vocês podem ir nos canais que falam sobre luta, que tem informação, educação física. Tainan Greff do Essência do Bots é um exemplo para os pugilistas. Minha sugestão é uma recomendação do viciado que eu fiz, da Eric Renan, um amigo meu, entendido do cacete. Perguntas mais específicas, pergunta, se ele não saber, ele procura se informar e dar uma resposta muito melhor. Seguinte, capacidades físicas para um lutador, ênfase no strike, porque eu não sou um grappler, eu não tenho essa vivência, eu não tenho esse entendimento. Pesquiso, tento entender muitas outras lutas, eu vou dar pitaco sobre outras que não seja só o bots e tudo, mas a ênfase eu dou maior veracidade à parte do striker. O que é capacidade física? Falando grosseiramente, de forma bem simplificada, são capacidades físicas os atributos que podem ser aperfeiçoados em decorrência de treinamento e, consequentemente, abaixam em qualidade pela falta de treino. É uma coisa que você melhora treinando e você perde se você não treinar. Atributos físicos que podem e devem ser aperfeiçoados. Diga-se passagens, características, as quais a gente vai citar. Elas têm uma relação hereditária, mas claramente são treináveis, tanto que elas batem na definição. Não quero entrar nessa questão, sou um tanto ignorante, não quero me estender num assunto que, mesmo que eu tenha feito uma pesquisa e lido artigos por 3 horas, eu tenho que ter a humildade de falar que sou um ignorante do caramba no bagulho. Não quero entrar em detalhes, mas existe de fato uma relação hereditária. Academicamente, as capacidades físicas são as possibilidades de performance manifestadas através de ação do aparelho locomotor. Isto é, a gente está falando aqui. As capacidades físicas são possibilidades, são variáveis que são importantes para se performar através do nosso corpo. As capacidades físicas podem ser melhoradas a partir de processo constante de aplicação de sobrecarga, seguido de um descanso capaz de propiciar um ambiente de recuperação total até a supercompensação. Essa parte eu quis trazer porque eu realmente sou da filosofia de você treina, tu tem que descansar, seu corpo tem que descansar. Sobretudo o meio de combate, os esportistas relacionados à luta, eles têm muito... É tipo a mentalidade do Batman. O crime não dorme, então não posso dormir. O meu adversário, ele pode estar treinando agora, então tem que treinar. Eu tenho que começar a treinar no momento que meu adversário não treina. Eu acho essa filosofia admirável, de fato. Mas antes de tudo, você tem que respeitar seu corpo, porque teu corpo vai fazer acontecer. É muito importante ter essa questão de recuperação, de descanso, é o ideal. Eu só estou trazendo essa filosofia para dar uma iluminada na cabeça do pessoal que não gosta muito dessa corrente de... Na verdade, isso parte muito do atleta, não do treinador. Todas as capacidades físicas podem ter sua performance compreendida como o esforço máximo possível de ser apresentado. Agora estou falando de ápice. Você tem um ápice quando você maximiza. Então, umas definições acadêmicas que eu pesquisei são relacionados a atributos físicos, capacidades físicas,
A definição por si só é a primeira. Quais são essas capacidades? Vocês podem identificar mais, vocês podem identificar menos. Primariamente, eu identifiquei 6. Aí eu tava receoso de colocar o 7º. A verdade é que eu queria colocar 5. Mas eu identifiquei que 6 vale a pena. Eu achei que um deles estaria subentendido no outro. Mas aí eu fui pesquisar, de fato, ter um entendimento acadêmico da área da educação física, que são coisas distintas. Então eu identifiquei 3. A flexibilidade, ao qual eu posso agrupar em 2 tipos de flexibilidade. A força, que de forma similar tem 3 tipos de força distintos. Tem a velocidade, que eu identifiquei 3 e eu mesmo cito isso nos meus vídeos, eu falo sobre. Tem resistência, que eu vou apontar 3 resistências. Eu, se me lembro bem, eu vi correntes de pesquisadores e a resistência e mais outros. Era agilidade? Não, era um outro. Existe muito mais do que se essa corrente é majoritária, minoritária, não tem tanto fundamento, são um pouco underground, eu não sei. Não sei, mas eu quis trazer essas 3. As outras eu acho que não identifiquei uma justificativa tão boa. A coordenação, a agilidade, que eu não sabia se eu colocava como uma coisa própria ou uma coisa à parte da coordenação. Vocês podem ter essa vertente. E o equilíbrio, que aí eu identifico 3 coisas relacionadas ao equilíbrio. Talvez o equilíbrio, para algumas pessoas, possa pensar: ai, que coisa boba. Não. Vai fazer um chute difícil, não ter equilíbrio. Vai dar um soco numa postura irregular, no momento que você está em movimento e tonteado, e vai falar que de equilíbrio não é importante. Vai. Tenta. Seguinte, antes de tudo, antes de a gente aprofundar, eu já digo que é um tanto superficial. Eu fiz uma pesquisa, eu procurei, tentei ter o máximo de respaldo acadêmico possível, mas sou ignorante no assunto. Isso é uma introdução. Vocês querem procurar, vocês querem entender, vai em quem é craque nisso. Eu tenho minha recomendação pessoal, que eu tenho muita confiança no... É tipo, se eu sou oficiado luta, o cara é proporcional à parte da educação física, o Derek. Tem muita gente sinistra, tem muito canal relacionado à educação física que pode responder essas perguntas. Vocês devem perguntar para essas pessoas. Eu admito que eu sou muito ignorante. Tem coisa, poxa, tô muito tempo praticando. Tenho facilidade extrema, absurda para aprender sobre luta. Mas quando não entra em luta, eu tenho muita dificuldade. Mas tem coisa que eu sei. Eu vou passar também a minha percepção, mas é superficial. Em questão de flexibilidade, eu trouxe o que é identificado como 2 coisas relacionadas. A mobilidade, aí o nome completo é mobilidade articular, e elasticidade muscular, que não, deixa eu voltar para a piada aqui. Mobilidade relacionada à articulação, elasticidade muscular. Nome autoexplicativo, eu acho que o nome já diz por si, né? Elasticidade muscular é relacionado aos músculos? Será? Tipo, o nome diz, né? Vamos confiar? Dependendo do combate e de características próprias da prática do combate, tanto o esporte como, vamos ver, tu vai enfrentar um cara 50 metros mais alto que você, elas se fazem muito importantes. Mobilidade, a gente tende a flexibilidade, a capacidade de fazer uso das suas articulações sem causar um dano ao corpo. É muito importante a mobilidade articular. Lutas como o grappling e o wrestling são mais do que primordiais. A gente poderia apontar que tem um grau de importância um tanto secundário, talvez até terciário, na parte do striking, talvez. É muito relativo, mas não deixa de ser importante. Tudo que você puder aperfeiçoar para performar melhor é aconselhável. Tá bom que tem as partes de treino específico, você tem que se dedicar ao treino específico, mas nada impede você tentar aperfeiçoar outras coisas. É incentivado, só não viver para aquilo. A mobilidade articular, cara, para articulação, chaves. Putz, grila, é muito importante para sobreviver. Você ter essa questão de ter uma flexibilidade nas articulações. Elasticidade muscular é importante também.
Entra nas questões de relaxamento. Você conseguir relaxar para estender mais. Eu, por exemplo, me fazendo uso, a habilidade articular minha é boa, mas a minha elasticidade muscular não é. Eu realmente, essas questões de músculos, eu tenho uma dificuldade com uma tensão em tudo, eu consigo relaxar até fazer um pouco mais de extensão. Em questão de articulações, eu diria até que sou um pouco mais flexível do que eu acharia que é normal. Dependendo da luta que você faça, existe maior importância e maior ênfase nisso ou não. Por exemplo, o boxe por si só, existe uma corrente muito grande de treinadores que acham que é desaconselhável você treinar a questão de flexibilidade. Por quê? Porque a gente está tratando das especificidades da luta. Cara, você vai ter... Vamos falar que tu tem 100% de um tempo para se preparar para uma luta. Tu vai querer gastar 100% desse tempo com coisas que vão ser totalmente úteis para o combate. Uma coisa que você possa desenvolver que mais do que o necessário não vai afetar, então você vai dispensar. A questão da flexibilidade é importante para o boxeador, mas em excesso não traz. É visto até como maléfico, não traz benefício. Existem alguns que acham que até traz malefício, estaria sujeito a se machucar, coisas mais desnecessárias. Eu não consigo identificar uma razão, mas na perspectiva de tempo, de fato, não se faz necessidade. Não se faz necessário, então para o boxe existe um limite para flexibilidade. Vamos falar Muay Thai. Cara, vai no meu vídeo, aqui vídeo Dave contra Nicolas Lebana, tem diferença de 15 centímetros, 15 ou 17 centímetros de altura, um cara tem 1,80 m e o outro tem quase 1,90 m. Não vou nem falar da diferença de peso. Cara, no Akvid, que era o rapaz baixo, ele chutou muito na cara do Lebana. Aí tu pensa, caraca, o cara chutou o rosto de um cara mais alto que ele, que incrível. Vocês podem ver Dizenoi contra Zamart, é outro combate que o lutador de Muay Thai, ele tem uma habilidade de chutar alto surreal. É muito importante os dois tipos de flexibilidade, é muito importante os dois. Você tem que treinar os dois, tem que ver com seu treinador, se você puder ver um médico e tudo, essas questões. Dependendo da sua luta, você tem que perguntar para os especialistas o que eles dizem sobre. Eu estou mais alinhado ao boxe, então eu falo que mais do que o necessário não é importante. Se você é jiu-jiteiro, pergunta pro pessoal do jiu-jitsu. E eles têm uma opinião bem forte, tão popular que eu sei que flexibilidade é quase tudo. Se você é do Muay Thai, eu acho que flexibilidade é importante. Pergunta para um cara do Muay Thai, kickboxing, capoeira, pergunta pro pessoal. Força. Temos 3 tipos de força diferentes. Nessas capacidades físicas, a força a gente identifica 3 tipos. A isotônica, que é a dinâmica, o tipo de força que envolve os músculos dos membros em movimento ou suportando o peso do próprio corpo em momentos repetidos. Essa isotônica, essa dinâmica, a gente aponta para, por exemplo, um exercício calistênico. Caso eu estou falando suportando o próprio peso, em questão de envolver os músculos em movimento, a gente poderia estar falando até da própria musculação. A isométrica é interessante. Grappling e o wrestling, eles trabalham muito com a isométrica. Força estática ou força isométrica. É o tipo de força que explica o fato de haver força produzindo calor e não havendo produção de trabalho em forma de movimento. Isto é, você está demandando esforço, você está usando sua energia, você está fazendo força, por assim dizer, mas você não está fazendo um movimento. Você, por exemplo, apertar, a submissão, o estrangulamento, as chaves de articulação. Você está usando força, mas você não está produzindo movimento, você está estático. É força isométrica. A gente poderia falar que é quase os músculos para esmagar. Também é muito importante para o próprio treinamento calistênico, também existe uma linha de movimentos que tem um exercício isométrico. Acredito eu já identifiquei que, eu não lembro se em luta ou quando eu estava fazendo o aquecimento existia coisas isométricas. Acredito que em algumas situações, talvez em clinch, essas coisas, eu teria que parar para pensar em muito. Eu tinha que tirar a mão do mouse e do teclado e colocar na consciência para pensar se tem algum momento que seja realmente isométrico.
Mas é como eu digo, se você está explorando um tipo de força, você tá trabalhando numa boa, desenvolvendo as outras, quer queira, quer não, tem o mínimo de aproveitamento. E tem a força explosiva, que no strike é mais que essencial. A habilidade é exercer o máximo de energia em um ato explosivo. Socar, chutar. Muito explicativo. Eu acho que muito explicativo, eu acho que é mais intuitivo. É o tipo de força mais intuitiva. Para quem é do meio da luta, de fato, eu acho que deve ser o mais intuitivo, então não vou alongar. Na velocidade é bom você identificar diferentes tipos de velocidade. Temos 3 tipos. A velocidade de deslocamento, capacidade máxima de deslocar-se de um ponto a outro. E eu falo em luta que existe diferentes tipos de velocidade. O footwork trabalha com a velocidade de deslocamento. Normalmente não é tão, mas em alguns casos, se o lutador se pautar em footwork, pode existir uma diferença na velocidade de deslocamento e ser determinante. É muito relativo. Mas velocidade de deslocamento é um gênero de velocidade. Na luta você faz presente no footwork. Não é tão importante quanto a velocidade de membros, que vai ser velocidade de mão, como eu aponto. Vou trabalhar isso daqui a pouco. Mas não deixa de ser importante. E é como eu digo, se você está trabalhando um tipo, você não deixa de ter um mínimo de aproveitamento nos outros, então trabalha. Velocidade de reação. Por favor, não confunda com reflexo. Tem uma grande relação e confusão em cima. Rapidez com o qual uma pessoa é capaz de responder a um estímulo visual, auditivo ou tátil. No meio da luta a gente trabalha muito com tátil ou visual. No meio do striking, muito visual. Na questão do grappling, o wrestling, provavelmente você vai trabalhar muito tátil. Tempo requerido para ser iniciado a uma resposta a um estímulo recebido. Você tem como treinar isso. Existe a capacidade de uma pessoa registrar mais rápido que outra. Isso é uma coisa que eu acho que seja hereditária. Não sei muito, mas tem como você treinar o tempo de reação. Muito incentivado isso. No meio esportivo, Fórmula 1 não preciso falar essas coisas envolvendo corrida, mas no meio da luta é importante. Velocidade de membros. Capacidade de mover membros superiores e ou inferiores tão rápido quanto possível. Aí a gente fala velocidade de um chute, velocidade de um soco, você trata disso. É esse tipo de velocidade. A gente entra, por exemplo, quem se trabalha com... Isso vocês veem na ciência do bots. Existe tipos de velocidade. Veio o vídeo do Tainan, que é excepcional, excelente. Existe muito mais que 3 tipos de velocidade. Eu só quis trazer 3, porque eu acho que é a base. Porque nesse tipo de velocidade eu vou estar inferindo que a gente está falando sobre a velocidade de membros. Para um corredor, talvez isso seja uma velocidade relacionada ao deslocamento. Não sei. Mas existe mais do que isso. Para vocês entenderem mais, se aprofundem mais. Resistência. Isso é interessante. Eu identifiquei que eu deveria falar sobre 3 tipos. Existia resistência geral, essas coisas, eu pensei, pelo amor, né? Resistência aeróbica. Permite manter por um determinado período de tempo um esforço em que um consumo do oxigênio equilibra-se com sua absorção, sendo esforço de fraca ou média intensidade. Existem pesquisas que dizem que o BODS é 70%, no geral ele é 70% aeróbico. Então é bem importante você ter essa questão de ter uma grande resistência aeróbica, você saber lidar, administrar e ter a capacidade de absorver e consumir o mínimo possível de oxigênio numa ótima quantidade. É bem importante. A pessoa sedentária, ela não consegue manter por muito tempo, seja de fraco ou médio esforço. Ela não absorve tanto quanto ela consome. E a ideia é que você, como lutador, dependendo de qual luta seja, você tem maior ênfase na aeróbica. Não falando que as outras não sejam importantes. Resistência anaeróbica permite se manter por um determinado período de tempo. Um esforço que o consumo de O2 é superior à sua absorção, acarretando um débito de oxigênio e que somente será recompensado em repouso, sendo esforços de grande intensidade. A gente vai falar o movimento explosivo.
você tá fazendo uma combinação no treino. Tu pensa, maluco, eu não vou respirar, eu vou fazer o máximo que eu puder, mais rápido que eu puder, e eu só paro quando morrer. Se trata de um exercício anaeróbico. Você praticamente beira a recusa de tentar respirar e lidar com cansaço. É movimento explosivo. Eu lembro que anaeróbico, lático e alático, existe até uma diferença de exercício anaeróbico. Para vocês verem, é muito mais profundo. Eu estou fazendo um vídeo superficial só para introduzir o debate, só para introduzir vocês a procurar sobre os temas. Resistência muscular localizada é a capacidade do músculo em trabalhar contra uma resistência moderada durante longos períodos de tempo. Eu acho que, posso estar enganado, mas eu também li o artigo que o pessoal falava sobre esse tipo de resistência para certos grupos de músculos feito por atletas, em que você mostra que tal luta o cara tem uma resistência maior localizada em tal grupo de músculo. Não vou nem entrar nesse mérito, mas pensando que existe uma correlação entre o cansaço e o sentir dor, e os músculos vão absorver pancada, vão absorver estresse, a sua capacidade, acredito que esteja situada na resistência muscular localizada, a capacidade de você resistir a esse estresse e conseguir fazer o uso dos músculos, eu consegui performar. Admito que eu pesquisei, eu não consegui chegar a um lugar muito grande encontrando uma resistência só sobre isso. Acredito que ela caia nesse conceito. A coordenação. Segundo os autores com sobrenomes bem difíceis, eles são da década de 70 e esse Lopes fez o artigo em 2003. A coordenação é a interação harmoniosa e econômica do sistema músculo-esquelético, do sistema nervoso e sistema sensorial, com o fim de produzir ações motoras precisas e equilibradas. Reações rápidas, adaptadas à situação que exigem uma adequada medida de força que determine a amplitude e velocidade do movimento. Uma adequação de seleção dos músculos que influencia a coordenação, a condução e a orientação do movimento. Completos pra caramba, mas você está falando de você coordenar séries de movimentos separados de diferentes partes do corpo, em que você vai demandar um esforço, uma atenção do sistema nervoso, você usar o sistema sensorial e usar o sistema muscular, o músculo esquelético, para produzir esses movimentos, tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. A coordenação é extremamente importante na luta. Pelo menos no boxe eu aponto que a coordenação é extremamente importante. Uma grande diferença que a gente pode apontar entre um praticante que começou agora e uma pessoa que já está situada no mundo da luta é a capacidade da coordenação. Você fazer diversas coisas, você conseguir se mover enquanto você golpeia e você move a cabeça e similares. O que acontece? Acredito que vocês já viram sobre coordenação motora simples, coordenação motora fina, visual motora, eu acho que é o nome que era dado. Seguinte, eu procurei em diversas línguas e eu não achei nenhum artigo acessível que falasse disso de forma boa. Aí eu fui procurar na Wikipédia. Em português tá uma porcaria, em inglês tá outra porcaria. Fui tentar procurar em sites que o pessoal falava sobre isso. Não tem fonte bibliográfica, eu pensei que ia saber. Vou dar por satisfeito. Se as pessoas quiserem saber mais, eu recomendo procurar sobre. Eu encontrei uma limitação na minha capacidade de achar artigos que me ajudassem a falar sobre. Fazer o quê? Agilidade. Agilidade eu pensava que deveria ser colocada dentro da coordenação. Mas depois eu vi que vale a pena falar que não. Merece ser estudado diferente. Segundo essa pessoa que eu tô com medo de errar o nome, agilidade e habilidade é alterar a direção do corpo rápida e precisamente. Entra em concordância com algumas coisas da coordenação. Mas a gente tá falando de qualidade. Aí a gente coloca questão qualitativa. Alterar a direção do corpo rápida e precisamente. Com ela pode-se fazer alterações rápidas e precisas na posição do corpo durante o movimento. Para o outro autor apontado,
A agilidade é uma variável neuromotora caracterizada pela capacidade de realizar trocas rápidas de direção, sentido de deslocamento da altura, do centro de gravidade de todo o corpo ou parte dela. A agilidade no âmbito esportivo é exposta do indivíduo em conseguir executar movimentos rápidos e coordenados dentro da especificidade técnica. Vamos falar, tu tá vendo o golpe, tu consegue esquivar, você demandou agilidade, você tinha que ter o mínimo de agilidade para ser capaz de fazer. Em um combate, o corpo demanda grande agilidade para acompanhar o dinamismo, que aqui já foi definido por outra autoria, como a capacidade que o indivíduo tem de realizar movimentos rápidos com mudança de direção e sentido. Esses textos foram extraídos de um dos artigos que eu citei. Eu acho que é um dos últimos artigos que eu coloquei, são artigos que eu citei mais ativamente, mas eu não consigo lembrar agora qual. Lembrei, esse é do Muay Thai. Nas categorias mais leves, é muito mais a intensa aplicação dessa valência. Já nas categorias de maior peso, é menos observado, porém não menos importante para o combate. Isso se trata bastante também do que eu falei sobre a flexibilidade. As categorias mais leves é o que acontece são coisas diferentes, a flexibilidade e a agilidade. Em categorias mais leves, a luta é mais dinâmica, mais rápida, então a agilidade é muito demandada. Num peso pesado, um cara de 140 aqui não quer dizer que não tem agilidade, ele tem, só que não dá para comparar a dependência da agilidade dele comparado a uma pessoa de 45, 50. Mas você levando em conta que em alguns casos algumas categorias vão exigir mais coisas que outras. Pesos pesados exigem muita resistência e força. Algumas categorias exigem flexibilidade, outras demandam velocidade, mais do que força. É muito relativo. Equilíbrio. Equilíbrio, a pessoa fala, coisa alimentar. Tá bom. Temos o equilíbrio dinâmico, adquirido durante o movimento. Equilíbrio recuperado. Explica a recuperação do equilíbrio após o corpo ter estado de movimento. Bem, o equilíbrio é como eu apontei no exemplo. Vocês podem achar que é de menor importância, mas quando vocês estiverem nocauteado ou tentar fazer uma combinação frenética em movimento, eu quero ver vocês falarem sobre. Essa bibliografia que eu fiz uso, se vocês querem ver os artigos, coloquem na definição máxima, que eu vou deixar em 1080p. Vocês deem pausa, vocês podem procurar posteriormente. Aqui está sendo usado os últimos artigos e eu fiz uso, naquela parte que eu apontei, as capacidades físicas na prática de Muay Thai. Gostei bastante desse texto. Eu também li a maior parte deles, os que eu achei acessível, mas os que eu mais li foi performance do atleta e esse relacionado à prática do Muay Thai. É isso, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que é um tanto expositivo. Infelizmente eu sou bem ignorante em alguns assuntos relacionados, mas é como eu falei, perguntem para as pessoas que entendem, eles vão explicar melhor, é só introdutório. A gente pode ver que existem diversas capacidades que, dependendo da sua situação, você como atleta, você vai identificar que algumas capacidades são mais exigentes para você do que outros. É como eu apontei, eu já disse várias vezes, mas eu não deixo de falar. Sou uma pessoa que no boxe, se a gente fosse pro profissional, eu seria o mosca ou super mosca. E no boxe olímpico eu estaria dentro do mosca. Então vamos falar que eu tô na faixa de bem para 50 quilos. Então eu preciso ter uma força extraordinária. Eu preciso estar no desenvolvimento do ápice do humanamente possível de força. É legal, mas não é necessário. Eu tenho que estar no ápice da velocidade e da agilidade. Eu, por exemplo, sou um jiu-jiteiro de mais de 100 quilos. É importante eu ter velocidade e agilidade? Pode ser, só que eu vou querer ter força e resistência. Dependendo do seu esporte e do seu peso e de outras características,
algumas capacidades são mais realçadas do que outras. Aí é o senso crítico de vocês, e se vocês tiverem interesse em se aprofundar, entender elas, vocês façam uma pesquisa necessária. Não deixem de pesquisar vocês mesmos, é importante ter uma autonomia. Mas, é como eu digo, vai com especialistas, pergunta pra ele, fala, seguinte, tira uma dúvida, você teria como falar, opinar em relação a isso? Eu vou ser sincero, na maior parte da comunidade relacionada ao boxe, maior parte das pessoas têm formação em educação física. Não é tão comum as pessoas que não estão relacionadas à educação física. Então, quase todos os treinadores vão estar capacitados para fazer a resposta da sua pergunta. Se ele não sabe, eles podem procurar, você pode procurar ou procurar uma pessoa mais especializada ainda. Aí é com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem uma sugestão de vídeo, não deixem de comentar. Pode ser comentar qualquer vídeo que eu aceito. Eu fico feliz que vocês façam sugestões. Isso me força a pesquisar, me força a me aperfeiçoar, entender mais as coisas. Eu, por exemplo, mudei a opinião sobre algumas coisas. Tinha coisa que eu não lembrava, coisa que eu acho que eu nunca tinha pensado que as pessoas viam assim. Então foi bom. Não deixem de procurar saber mais. A gente tem que fazer esse esforço mesmo. Se vocês gostaram, deixe de compartilhar, incentiva a fazer mais esse trabalho, popularizar. O gostei mesmo me incentiva bastante, mas não deixe de compartilhar para esse debate ser compartilhado. Se inscreve se vocês acham que vale a pena. Eu sou analista de luta, meu forte é analisar a luta, mas eu também tenho uma parte de ser um teórico do combate. E até em questões que são tangenciais, ficam tangentes ao combate, como a questão de preparação física, exercício. Eu também procuro me informar, mas sou o analista de combate. Bem, é isso. Se vocês acham que vale a pena se inscrever no canal, aí vocês reflitam. Eu sou um cara que é muito caótico, não trago as coisas de forma constante. É uma luta aqui, um atleta desconhecido ali, eu quero fazer só uma série daquilo ali naquele período, quero fazer vídeo teórico, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Sou inconstante, mas esse é o tempero do canal. Vou me despedindo, Raul. Qual é, meu povo? Seguinte, mandei o Insta aí do pessoal, tem meu Insta aí, quer vídeo? Chama no Insta.